No vídeo de hoje você vai conhecer como os ateus entendem, conhecem de Bíblia, assim como eu conheço de ciência quântica. Eu nem sei se isso existe, né? Mas, enfim. Quer saber mais sobre esse assunto? Fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje eu quero reagir com você aqui um vídeo, é um debate aí pela internet, onde o ateu começa a disparar argumentos contra Deus, né? E tem um personagem conhecido aí, o Pablo Marçal, ele está ali num podcast enfrentando os ateus, né? E eu achei esse corte, esse pedaço muito interessante e eu quis trazer aqui para você, para a gente discutir, porque a fala deste ateu, deste rapaz, ela reflete muito outros ateus que dizem que conhecem a Bíblia e não conhecem nada de Bíblia, né? E eu percebo que existem muitos ateus que não acreditam em Deus, né? Mas são frustrados, são decepcionados, são, de alguma maneira, pessoas magoadas com a fé ou com o cristianismo mal representado, posso dizer assim. Se você gosta desse tipo de vídeo, coloca aqui nos comentários e me dê sugestões lá no Minuto Profético oficial no Instagram. Manda um vídeo lá para eu poder reagir aqui no canal, beleza? E não esquece de assistir nossos últimos vídeos aqui que eu postei na semana passada. Confere lá, porque lá tem materiais também gratuitos para você poder baixar e compartilhar na sua classe bíblica em uma pregação, ok? Vamos então? Vou colocar aqui na tela para a gente poder reagir juntos esse debate, certo? Muito bem, deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos lá, eu penso que você tem razão, não só, acho que todo mundo está de acordo, foi bem falado, mas há uma questão verdadeira. Deus é realmente o mal e os homens são bons. Aí é loucura, Deus Não tem que é, aprender com você. porque então. a loucura de Deus, entende? É sabedoria para os homens. Aí sim, citou a Então, Bíblia, aí é exatamente, loucura. porque a Bíblia, Maior loucura ainda. Mas a Bíblia fala isso, quando Abraão chega e fala... Vamos por partes aqui, né? Percebe que ele fala assim que Deus é mau e o ser humano é bom, né? Ele até usou a Bíblia em algum outro momento aí, mas entenda, a Bíblia afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Dizer que Deus é mau é até um conceito antigo, né? Quando você pega, por exemplo, Jó, e também existem outros momentos ali que você vai encontrar em Salmos, onde o salmista, o escritor, ele tem um pensamento de que Deus é soberano, Deus criou o mundo, né? Então, Deus sendo o criador, ele tanto criou o bem, como também cria o mal. Mas nós conhecemos por revelação, né? Por revelação progressiva, né? O conhecimento da verdade, com o tempo, Deus vai se revelando mais sobre o seu caráter, e nós entendemos o seguinte: não foi Deus que criou o mal, né? Deus criou seres perfeitos, mas infelizmente um anjo, uma criatura que Deus criou perfeita, nutriu inveja, orgulho e quis de alguma maneira ser mais do que Deus. E ele espalhou mentiras, e você conhece a história, né? Então, assim, dizer que Deus é mau não faz sentido, né? A Bíblia não apresenta isso. Deus criou tudo perfeito e bom, mas com a entrada do pecado, as coisas começaram a ir para um caminho, né, de maldade, tristeza e dor. E ele dizendo aí que ele usa o texto, né, falando que Deus usa a loucura, né? A loucura é totalmente fora do contexto, né? Esse texto que fala que Deus usa a loucura é porque Cristo foi pregado, né, no madeiro, na cruz, e isso para os homens era loucura. Como pode um Deus, né, encarnar e morrer numa morte tão vergonhosa, morte de cruz? Mas aí que é o belo. O belo é que Deus, ele se esvazia, ele sai da sua imanência, né, da sua transcendência, perdão, e agora ele entra no mundo terrestre, vive com os seus e morre pelos seus. E isso é loucura, mas isso na Bíblia é amor. Deus morrendo pelos pecadores, né?
Então perceba que ele não conhece muito de Bíblia, não, né? E pelo tom dele, ele está mais com raiva desse Deus do que realmente em desacordo com ele, né? Vamos Fala lá. assim, Senhor, você vai, Eu gosto de gente que conhece de Bíblia. vai queimar Sodoma e Gomorra? Não, Senhor, por favor. Se tiver 40 justos. Exato. E Deus, não, vou queimar essa porra. E Não por que quero que saber. queimou? E por que Porque que ele é queimou? mau. Não. Porque ele é perverso. Soberba. Ele afogou as criancinhas. Ele tá nem aí. Agora os homens estão Ezequiel chorando. 16, Senhor, 49. por favor, não nos mate. Vamos lá. Então, agora ele está falando sobre Sodoma e Gomorra, né? É impressionante, né? Sodoma e Gomorra foi dado anos de misericórdia, né? O povo praticava coisas absurdas, né? Você vê pelo relato ali de Ló, Ló estava tão envolvido com a situação em que quando os anjos estavam ali para resgatar Ló, né, Ló acabou oferecendo as filhas no lugar, né, no lugar dos anjos, porque os moradores queriam pegar ali os anjos para fazer coisas ali, né, que estavam acostumados a fazer, né? Então percebe que a cidade era maldosa, era orgulhosa, né? E o Massal respondeu certo, né? Tem um texto lá em Ezequiel que diz que as pessoas eles eram tão ociosos, né? Eles eram tão ociosos que eles tinham tempo para praticar, planejar coisas ruins, né? E ele acaba dizendo ali também que Deus afogou as criancinhas. Mas pense comigo, né? Deus, para trazer juízo, quando ele traz juízo, ele espera, ele dá séculos, ele dá anos, né? Anos de graça. Né? Agora, entenda o seguinte, o que você prefere? Que um assassino, que alguém que pratica o mal, né? Permaneça eternamente fazendo o mal, ou que ele seja, de alguma forma, detido? Você prefere que o mal continue existindo eternamente, ou você prefere que o mal seja extirpado? No caso de Gênesis, quando Deus traz o dilúvio, foi assim que Deus fez. Foi misericórdia que Deus trouxe para aquele momento. Porque imagine só um assassino vivendo séculos, né? um abusador de crianças. Então, pessoas que praticavam o mal, vivendo séculos e séculos, fazendo e causando maldade para a humanidade. Né? E Deus, então, fez um convite, né, para todos entrar na arca, não só a família de Noé. Então dizer que Deus afogou as criancinhas é muita falta de informação ou realmente é desonestidade intelectual. Né? Vamos ver o que mais que ele fala aqui, mais absurdos aqui. Vamos lá. O homem que pede, É isso quando Samuel chega e fala, Saul, para você ser rei, você vai matar todos os amalequitas. Você se importa de falar? Não me importo, eu não me importo de falar mais alto. Os amalequitas têm que ser mortos. É a palavra de Deus que fala. Vai silenciar a palavra de Deus? Vai falar. Não, a palavra de Deus. Samuel chega e fala, vai matar todo mundo. Matar todo mundo. Aí Saul fala, não vou matar não, senhor. Não vou matar não. Olha só, Saul é tirado do reinado porque ele é bom. Rapaz, ó. Esse conhece de Bíblia, né? Esse conhece de Bíblia. Interessante dizer que Saul era bom. Gente, a Bíblia toda registra que Saul era desobediente, que Saul era desonesto, maldoso, né? Deus deu para ele uma página em branco para que Saul fizesse um reinado belo, maravilhoso, o primeiro rei de Israel. Mas o que ele fez? Ele desobedeceu. Aí, com relação a matar os amalequitas, né? Se você conhece a Bíblia, pelo jeito o rapaz não conhece, você vai perceber que quando Israel sai do Egito, o primeiro povo que ele encontra ali, é os amalequitas, que querem destruir e matar o povo de Deus. Né? E os amalequitas, por séculos, eles prejudicaram, eles de alguma forma atacaram Israel. Então era uma pedra no sapato de Israel. Então Deus deu anos e anos de misericórdia e graça para esse povo mau. Né? E quando agora Deus pede, né, fala para Samuel dar a ordem para ir lá e destruir, aniquilar o povo, é porque chegou o prazo. Né? Eu costumo dizer que Deus ele tem, ele é amor, né? E no seu amor existe justiça, né? Alguns usam a frase assim, né? Deus é amor, mas também é justiça. Não, Deus é amor, e sendo amor, ele é justiça. Né? A justiça não separa do amor, né? Eu costumo dizer que se eu digo que amo a minha esposa e amo minha família, eu devo proteger ela.
eu devo fazer com que ela se sinta segura, e tudo aquilo que for, de alguma forma, maltratar, causar mal à minha família, à minha filha, eu que digo que amo a minha esposa e minha filha, eu devo proteger, né? Agora imagine Deus com o seu povo, e convidando as nações para fazer parte do seu povo. Essas nações não queriam, e pelo contrário, machucavam, perseguiam, matavam o povo de Deus. Até que chegou um momento que a misericórdia passou, né? É aquilo, né? Deus, ele tem justiça. A justiça é como se fosse uma dinamite. Então imagine assim, uma dinamite. E a dinamite é a bomba que vai explodir, ok? A justiça. Só que essa dinamite tem um pavio. Esse pavio é enorme, é a graça. Então Deus, chega um momento que ele vai explodir, a dinamite, a justiça. Mas o pavio, ele é gigantesco, mas tem fim. Né? Voltando lá para Sodoma e Gomorra, você percebe que estava causando tanto mal o comportamento de Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas, que as próprias filhas de Ló, que saíram lá da cidade, né, que foram salvas pelo anjo, né? Você viu que depois elas estavam tão contaminadas com os costumes ali, as práticas, que embebedaram o pai e tiveram relações com o pai. E é interessante que quando nasce o filho, né, nasce o Moab, que depois se torna um povo chamado Moabita, e os Moabitas perseguiram o povo de Deus, maltrataram o povo de Deus, né? Então, o que esse rapaz está dizendo aí, dizer que Saul era bom. Não, Saul foi lá, né, desobedeceu a Deus. Ele trouxe o rei, poupou o rei, né, por questões, quem sabe, políticas, né? Ele poupou o gado, ele pegou do melhor gado e ele deu a desculpa que era para fazer sacrifícios. Não, Saul, ele era orgulhoso, Saul era mentiroso, Saul era mesquinho e desobediente. O próprio Samuel, depois exortando para ele, repreendendo, disse que para Deus a desobediência é considerada idolatria, porque Saul preferiu ouvir o próprio coração, né? Então ele colocou o eu em primeiro lugar. Então isso é uma idolatria. Né? E dizer que Saul perdeu o trono porque ele era bom, não, porque ele era maldoso. Ele fez tudo aquilo que Deus pediu para não fazer. E aqui tem uma coisa importante. Olha que coisa interessante. Deus não te julga pelo teu passado. Deus não te julga para aquilo que você vai ser. Deus te julga agora no presente. Vou explicar melhor. Deus sabia que Saul seria um péssimo rei? Sabia. Só que Deus deu a oportunidade para Saul desenvolver um ministério, um reinado segundo o coração de Deus. Né? Deus deu a oportunidade para Saul. Mesmo porque o próprio povo queria que Saul fosse o rei, né? Porque ele era o mais belo, filho de uma boa família, ele tinha todas as condições para ser o melhor rei de Israel e ter marcado a história do reinado de Israel. Então Deus dá a oportunidade, olha a graça, Deus deu a oportunidade. Deus sabia que ele faria coisas erradas, mas Deus julga as pessoas pelo presente. Ele não julga você por aquilo que você vai ser, ou não julga você por aquilo que você foi, mas hoje. Lembra que o texto em Hebreus diz que se ouvides a voz do Senhor hoje, não endureçais o vosso coração, porque a salvação é hoje. Né? Então o ateu aí sabe muito de Bíblia, assim como eu sei de ciência quântica. Né? Vamos lá, o que mais que o homem vai falar? E ele está bravo, percebe que ele já passou por um tom emocional, já não é mais racional. Aqui ele ironiza, né, a palavra do Senhor, né? Então já está partindo para o lado emocional. Percebe que existe um sentimento, né? Como pode existir sentimento por uma pessoa que não existe? Então, no caso, esse rapaz aí é um ateu, como eu falei para vocês, um frustrado, decepcionado, magoado com Deus, com o cristianismo, né? Coisas que ele não concorda, coisas que talvez ele crê ou acredita, só que ele não quer aceitar. Então, a persona dele é isso, é reagir com fúria. Né? Ele é bom, porque ele é misericordioso. Aí Samuel falou, não, vou matar esse rei aqui que você rendeu. Então, deixa eu só falar aqui. E no Novo Testamento... Quer que eu falo já? Você vai só vou encerrar, sozinho? porque ele já quer me tirar. No Novo Testamento, todo mundo sabe que o Deus do Velho Testamento é mau e do Novo é bom. Todo mundo. Por quê? Porque o do Novo Testamento, Jesus é humano.
Porque Jesus é humano. São os homens que enfrentam esse seu ser imaginário, que é uma ideia imaginária, perversa, e é só o humano que sente. E a própria Bíblia diz, em Hebreus 4, tá falando lá, que nós temos um sacerdote que sente as nossas dores, porque ele é humano. Então é o humano que luta com o espírito fantasioso, da ética pura, que manda pro inferno, meu amigo. Percebe que agora ele partiu para a moralidade. Eu não sei, você que está me assistindo, já percebeu que todas as religiões, eles têm lugar de fala, eles podem falar, exercer a sua fé, né? E as pessoas aceitam. Né? E por que com o cristianismo o pessoal pega no pé? Porque com o cristianismo, quando a gente vai mostrar a nossa opinião, nós de alguma maneira existe um preconceito contra nós, né? E existe essa raiva contra o cristianismo. Sabe qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? Porque as outras religiões, de tantas outras matrizes, enfim, a moralidade não é um aspecto importante. Não é um aspecto importante. No cristianismo, a moralidade, a ética, ela é uma das bases, né? Por isso que Deus é um Deus de lei, de ordem, né? O que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Quando você vai para a lei, os mandamentos, é um código de moralidade. Então, as pessoas não querem, eles querem falar de espiritualidade, verdade? Espiritualidade. Quer falar de fé, de espiritualidade, ok. Mas não venha com a moralidade do cristianismo, que não pode adulterar, porque eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, porque é errado isso, aí vai entrar a questão de aborto, né? Então, o cristianismo, ele é rejeitado pela sua moralidade, né? Muito bem. Agora, voltando aqui, né? Ele falando assim que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo, que o Deus do Antigo Testamento é mau, e o Deus do Antigo Testamento é mau, e o do Novo, ele é bom. Percebe que há uma ignorância tremenda aqui sobre as Escrituras. Né? Eu costumo dizer o seguinte, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus, porém as pessoas são diferentes. Tá? Então vamos lá, quando você vai no Antigo Testamento, você que leu o Antigo Testamento, realmente existe uma diferença. No Antigo Testamento parece um Deus mais severo, um Deus mais ao ponto, né? Um Deus que não explica muita coisa, é verdade. Mas tem muita coisa ali no Antigo Testamento onde revela a misericórdia, né? Tem textos bíblicos que diz que Deus é tardio em Êxodo, Deus é tardio em irar, né? Lembra de Jonas? Jonas que Deus chamou para lá pregar em Nínive, e no final das contas, Jonas não queria ir lá porque ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo maldoso, né? Então, o livro do Antigo Testamento está cheio de graça e amor. Porém, existem muitas histórias pesadas. Né? Então, por isso que é essa conclusão desse rapaz e outras pessoas. Mas pense comigo. O Antigo Testamento, a base da história do Antigo Testamento é de um povo que ficou cativo no Egito, né? na escravidão por séculos. Né? Então, são pessoas que não tinham direito à educação, não tinha direito a uma liberdade de pensamento, de expor as suas ideias, não tinha saneamento básico, não tinha condições de viver uma vida em que proporcionasse crescimento, né, cultural. Né? Então são pessoas chucras, vou usar essa palavra que você conhece bem aí, né? Pessoas ignorantes, né? São pessoas escravas que comiam para trabalhar, trabalhavam para comer e assim por diante. Agora Deus pega esse povo, que foram gerações, né? O pai foi escravo, né? O rapaz é escravo, foi levado para o Egito, escravizado, né? Depois o filho dele já nasce dentro desse contexto de escravidão, depois o neto dele já nasce nesse contexto de escravidão, depois o bisneto dele já nasce nesse conceito de contexto de escravidão. Então é um povo que não tinha muita conhecimento de liberdade, pessoas realmente sem conhecimento, ignorantes, né? E são essas pessoas que Deus tira do Egito e agora vai cuidar dessas pessoas. Como você dialoga com alguém que a vida inteira aprendeu as coisas na base da pancada? Né? Então você vai entender porque quando Deus escreve os mandamentos, os 10 mandamentos, qual é a palavra que mais se repete? É a palavra não. Não faz isso, não faz aquilo. É uma palavra direta, negativa. Se fizer isso, vai acontecer isso. Se fizer isso, vai acontecer, vai morrer. Não faça.
Olha, eu coloco dois caminhos, né? O da vida e da morte, escolhe a vida. Então Deus é muito direto, porque o povo aprendia desta maneira. Agora, quando você vai no Novo Testamento, você realmente vê páginas encharcadas de graça, de amor, de frases bonitas, né? Porque o povo do Novo Testamento já é um povo mais diferente, né? É um povo com a cultura mais elevada, o conhecimento. Era o tempo da Pax Romana, os gregos já tinham reinado com sua filosofia, haviam mais tecnologia, eu posso dizer assim, a educação muito mais ampla. Havia uma escravidão ali dos judeus em Roma, mas não era a mesma escravidão lá do Egito. Então, por isso que, quando agora aparece Jesus na história, ele vem agora revelar o Pai. E ele diz assim, ó, quem vê a mim, vê o Pai. O próprio João diz que nunca ninguém viu Deus Pai, mas viu o Filho que revelou o Pai. Então, entenda o seguinte, quando Cristo veio à Terra, ele veio revelar quem é o Pai. Né? Porque, realmente, a imagem de Deus no passado não era tão compreensível. Né? Porque o ser humano tem a tendência de se relacionar com aquilo que ele vê, aquilo que ele toca. Né? E interessante que o pecado mais cometido por Israel é a idolatria. Né? Por quê? Porque o ser humano precisa ter coisas, né? Apalpar coisas, se relacionar com pessoas. E como se relacionar com Deus que você não vê? Você não vê. Né? Então, criar imagens, culturas, isso era muito comum, né? Infelizmente, em Israel. Eu até lembro ter lido alguma coisa em que nas escavações em Jerusalém, ali em Israel, foi encontrado centenas, milhares de ídolos pequenininhos assim, né? Porque os judeus tinham essa tendência, a tentação, né, de ter um ídolo ali, ok? E por que estou falando isso? Quando Cristo vem, o contexto, a humanidade está num contexto diferente. Né? Agora, me diga, como dizer para uma pessoa no Antigo Testamento, ali naquele contexto de escravidão, dizer que se alguém bate num lado, né, você se submete, né, você de alguma forma, se alguém te obrigar você a andar 1 milha, anda 3 milhas, sabe? Esse tipo de coisa não faz sentido, esse discurso naquele contexto do Antigo Testamento. Então, quando Cristo vem, parece que existe uma diferença, uma ponte, como esse rapaz falou, né? Que o Deus do Antigo Testamento é mau, mas o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. São as pessoas que são diferentes. Né? Então, para públicos diferentes, é o mesmo Deus, mas a maneira de se comunicar é diferente. Se Deus fosse escrever os 10 mandamentos e entregar para nós hoje, ele com certeza não diria não mate, mas ele poderia dizer o seguinte, preserve a vida. Percebe? É a mesma coisa, só que as palavras diferentes para um povo diferente. Né? Então, o rapaz aqui não sabe o que ele está falando, né? Não conhece nada de Bíblia. Né? Muito bem, vamos continuar. E queima eternamente. Nenhum cara que você tem, por pena de morte, você vai queimar no fogo eterno. A humanidade percebeu o absurdo do que vocês defendem. Tá bom. Olha, interessante essa crítica dele aqui, né, sobre o fogo eterno. E realmente, eu não acredito no fogo eterno. Né? Eu acredito que as pessoas serão punidas, os ímpios serão punidos, vão ser jogados no lago de fogo, né? Vão queimar, vão sofrer. Eu tenho que dizer isso, porque as pessoas acabaram, pelos alguns vídeos que eu fiz, que acredito que todo mundo vai ser salvo. Eu não creio, não sou universalista. Né? Então, os ímpios sofrerão, sim, a penalidade. Mas é interessante, ele como ateu, ele não consegue admitir um Deus que vai torturar alguém eternamente. Eu concordo, eu acho que é a única coisa que eu concordo com ele nesse vídeo aqui, né? Porque realmente Deus não tem prazer, né? Um prazer na morte do ímpio, né? Ok? Muito bem, vamos lá. Vamos ver o que mais que ele está falando aqui. Que pessoas como vocês assumam Opa, tem que colocar aqui para vocês enxergarem, senão não vai. Aí. Ó. poder e tenham mais riqueza para que a gente viva na miséria. Entendi. Para que vocês justifiquem que vocês têm poder e riqueza e que todos nós temos que trabalhar para vocês viverem bem. Olha aqui é uma crítica social dele, né? É uma crítica social. E acredito que essa crítica social que ele está dizendo aqui são pessoas manipuladoras da fé. Né? O Pablo, que está aqui no vídeo, né? Ele é conhecido de uma forma negativa por ser um coach que manipula as pessoas. Né? E, infelizmente, existem muitos líderes religiosos que manipulam a fé das pessoas.
e que enganam as pessoas, né? Então aqui eu até entendo de onde ele está tirando essa crítica, né? Porque não deveria ser assim, né? O cristianismo deveria ser conhecido pelas boas obras que pratica, pela prática da justiça social, do cuidado com os pobres, né? Com os indefesos, né? E infelizmente o cristianismo usou essa pauta, né? Do transcendente para manipular as pessoas. Mas isso não é o que a palavra de Deus, o Deus que nós conhecemos bíblico, né, revela. Isso aí é uma caricatura do cristianismo. Então existem muitos ateus que pegam essa caricatura do cristianismo, né, para poder dizer, ó, tá vendo? Ó, o que eles fazem, então o cristianismo é isso. E não faz sentido, né? Estão batendo em espantalho. Né? Vamos lá, o que mais que ele fala aqui? Essa é a realidade, tá bom? A sua. Esse Deus é a pura ética, só que o corpo humano, a vida luta contra essa ética, tá bom? Pode falar agora, é só discutir para dizer, se o pessoal quiser, tudo tranquilo. Espero o seu argumento. Tem nem o que dizer, ver uma pessoa apaixonada é lindo. Como explodir de amores por algo que não existe? Como gritar por algo inexistente? Que grito de alma que é esse? Tem nem o... Você vê, né, que ele explodiu, né? Realmente ele está emocionado, né? Ele está com raiva. E percebe como as pessoas podem usar a Bíblia de maneira equivocada, né? O próprio Satanás perverteu ali, falando com Jesus, ele acabou usando a Bíblia ao seu favor, né? Então, assim, o meu apelo nesse vídeo, né, a reflexão que eu queria trazer para você que está me assistindo nesse vídeo é o seguinte: existem coisas estranhas na Bíblia? Sim. E por que existem coisas estranhas na Bíblia? Primeiro porque nós estamos há séculos, milênios separados do tempo que foi escrito. Né? Então, esse tipo de estranheza, ela é comum, acontece mesmo. Você que está me assistindo, quem sabe você tem 40 anos. Se você volta 20 anos, certas piadas, certas palavras que você falava antes e que você ria, hoje é diferente. Né? Hoje você entendeu que não tem lugar esse tipo de comentário, de fala, né? As coisas mudam. Né? Agora imagine milênios de distância. Né? Então, quando a gente olhar para a Bíblia e ver essas histórias que são estranhas, a gente precisa entender o contexto. Né? Quando Deus manda matar um povo, não é porque ele é mau ou sádico, né? Não porque ele é perverso, mas entenda que Deus deu chance, Deus convidou, Deus foi paciente, foi misericordioso, e esse povo, o qual ele trouxe justiça, não correspondeu, não se arrependeu e continuou praticando a maldade. E ele, como um Deus de amor, ele não vai deixar que esse povo mau fira o seu povo, o povo que aceitou ele, né? Então, como eu estava falando, se eu vejo alguém machucando a minha esposa e a minha filha, eu falo assim, não, tá tudo bem, não pode machucar, não, tá tudo certo. Não, a atitude de um pai e de um marido é proteger a esposa, né? Então Deus, ele protege os seus. Interessante que Deus não faz acepção de pessoas. Deus convida todos para estar junto com ele. Agora, aqueles que não querem viver com ele, né, infelizmente, sofrerão as consequências. Aí você fala assim, nossa, não, peraí, então se eu não aceito ele, é o que já me falaram, então se eu não aceito ele, eu vou ser morto? Você tem que entender o seguinte, quem é o dono do jogo? Quem é o criador? Quem estabelece vida? Quem é a fonte de vida? Então, viver ligado com Deus, vida eterna. E para viver ligado com Deus, tem que viver de acordo com os princípios e as leis do Criador. Agora, se você não quer viver debaixo dos conceitos das leis do Senhor, então é uma coisa. Se você não está com o Senhor, não tem como você ter vida, porque Ele é a fonte da vida. Então você escolhe. Né? Se você quer ficar com Deus, fique com Deus, se submeta, obedeça. E interessante, Deus tem provado por séculos que tudo que Ele fez pelo ser humano, as leis, né, tudo que Ele fez, entregar o próprio Filho, é só prova de amor. Né? Então, culpar Deus por essas atitudes é falta de conhecimento. Né? Ok, então existem coisas estranhas, mas as coisas são estranhas para nós que estamos nesse tempo. Quando eu vou para o contexto bíblico,
Realmente eu vejo motivos porque Deus fez aquilo. Deus não fez por acaso, né? Existem explicações. O que falta para esse rapaz e para muitos ateus é que eles não têm as informações. Então eles pegam coisas isoladas e descem a lenha no cristianismo, né? Outra coisa importante, muitas pessoas dizem que conhecem a Bíblia, mas não conhecem. O rapaz aqui citou textos bíblicos totalmente fora do contexto. E agora eu quero fazer uma inversão. Cuidado você, cristão que está me assistindo. Quando for usar a Bíblia, use a Bíblia de maneira correta. Não apenas para defender aquilo que você pensa ou que você acredita, né? E cuidado para não ficar verbalizando regras e regras na vida das pessoas, né? Porque, como eu falei para vocês, as pessoas não gostam, elas não gostam do cristianismo por causa da moralidade. E o cristianismo é uma religião moral. Só que muitas coisas que o cristianismo tem pregado é um exagero, né? Trazendo peso ou pressão para as pessoas. Por isso que criaram essa vibe de que Deus não criou nenhuma religião, né? Os desigrajados, eles estão saindo da igreja porque eles amam a Jesus, mas não amam a igreja. Porque, infelizmente, a igreja, em nome de Jesus, acabou criando certas regras que nem na Bíblia existe, né? E aí viramos um povo chato, exclusivista, que não está vivendo aquilo que Deus quer que vivamos. Então, cuidado, use a Bíblia de maneira correta, certo? Deus abençoe vocês. Se você curtiu esse vídeo, né, claro, já curte aqui, compartilha, coloca nos comentários aqui o que você acha, você pensa sobre esse vídeo. E se você gosta de materiais assim, de vídeos assim, coloca aqui para que eu possa reagir a outros vídeos, tá? Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. E não se esqueça, Minuto Profético. Nunca foi tão fácil estudar profecias.